Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda videoaula do nosso curso de Lógica de Programação. Nessa videoaula a gente vai estar iniciando a parte de codificação. Codificação é a palavra utilizada quando a gente se refere que a gente vai começar a programar, a gente vai começar a criar código, certo? Eu comentei na última videoaula para você fazer o download do Pascalzinho. Eu já fiz o download do Pascalzinho e descompactei ele. Então você vai observar que ele vai vir num arquivo compactado. Basta você descompactar essa pasta em qualquer lugar do seu computador. Pode ser no disco local C, né, na sua área de trabalho, enfim, qualquer lugar. E você vai observar esses arquivos dentro do Pascalzinho, tá? O Pascalzinho, pessoal, ele é basicamente uma IDE. O que é uma IDE? Uma IDE é basicamente um ambiente de desenvolvimento integrado. Sempre que se referir a qual é a IDE do Pascal, qual é a IDE do Java, a IDE do PHP, significa que IDE é o software que você vai utilizar para criar os programas, criar os outros softwares. Tá? IDE é uma espécie de compilador. O que é compilar? É você pegar um código que você está criando e gerar um código de máquina. Mas não se preocupe quanto a isso agora. Eu vou falar disso mais para frente. Mas basicamente é o que? É o meu compilador. O Pascalzinho é o meu compilador, é a minha IDE, é meu compilador. Tá? Como eu disse, não precisa se preocupar com esses termos agora. Mais para frente eu vou dizer o que é o compilador. Compila nosso código fonte para o código de máquina. Como eu disse, não precisa se preocupar com esses termos agora. Apenas entendo que esses termos existem. Ok? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui então o Pascalzinho. O nome do arquivo é o pzin.exe. Você descompactou aí, basta dar um duplo clique nele. Ele vai abrir. A gente tem essa tela aqui. Ok? Eu vou fazer o seguinte aqui nesse nosso Pascalzinho. Deixa eu verificar aqui. Tá. Vou fazer o seguinte. Vamos entender que o nosso Pascalzinho, quando eu abrir, ele já abriu com um código aqui, ó. Mas eu vou ignorar esse código. Inclusive, sempre que eu começar um programa novo, eu tenho que criar um arquivo. Como eu vou começar agora a programar, como eu vou começar agora a criar os meus algoritmos, né? Vou dar meu startup, vou iniciar, eu preciso criar um arquivo para colocar esses códigos. Onde é que vai ficar esses códigos? Eu vou colocar dentro de um arquivo. Quando eu programo em Pascal, que é a linguagem que a gente vai utilizar, e quando eu utilizo o Pascalzinho também, eu posso criar um arquivo e chamar esse arquivo de qualquer nome, desde que no final ele se chame .pas. .pas é a extensão de um arquivo da linguagem Pascal. Todo arquivo, todo algoritmo, todos os comandos que você vai colocar tem que ficar num arquivo pas. Tá? Então, olha só, naquela pasta do Pascalzinho, vamos criar uma pasta aqui, chamado assim, ó, código fonte. Criei a pastinha ali. O que vai ficar aqui dentro? Todos os programas que a gente for criando, fica aqui dentro, certo? Aí eu volto no Pascalzinho e vou escolher aqui em arquivo novo. Ok? Vejam que agora ele tem dois arquivos, novo2.pas e novo1.pas. Eu vou até fechar aqui esse novo1.pas, clicando com direito, escolhendo fechar. Certo? Então está aqui o nosso programa em Pascal. Ele está salvo? Não, não está salvo. A gente vai salvar. Vai salvar onde? No código fonte. Por que chamamos de código fonte? Não é importante entender isso agora. Apenas vamos salvar esse cara dentro do código fonte. Então, eu venho aqui,
clico em arquivo, salvar como. Aí vem aqui na minha pasta Pascalzinho, escolho o código-fonte e vou chamar esse arquivo de aula 2 hello. Ok? Veja que ele vai salvar o arquivo como .pas. Ó. .pas. Salvei. Quando eu salvei, olha como é que ficou agora. Aula 2-hello.pas. O pas ele colocou sozinho. Certo? Ele salvou então aqui no nosso código-fonte. Se na tua pasta não estiver aparecendo .pas, é porque o teu Windows não está mostrando as extensões dos arquivos. Você pode ver, por exemplo, que o meu pzin, que é o meu Pascalzinho, ele tem o .exe, que é um arquivo executável do Windows. Esse bloco de notas aqui tem um arquivo txt. Então, talvez o teu Windows não esteja habilitado a mostrar as extensões. Então, não vai aparecer .pas. Mas isso não significa que ele não esteja em .pas. Por isso que aqui ele está mostrando a .pas. No caso, você sempre compare por aqui. Se lá não está mostrando o .pas, faz o seguinte. Vai lá em painel de controle e procura por opções de pasta. Modo de exibição. Aí você vai procurar aqui, ó, pelo seguinte. Vai estar marcado aqui na caixa de vocês ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Você desmarca essa opção. Porque aí se você desmarcar, dá um aplicar ou um OK, aí ele vai estar mostrando o .pas aqui, ok? Isso para qualquer outro arquivo. Primeira coisa que a gente tem que entender no Pascal, que todo o código que a gente fizer vai ficar dentro desse arquivo aqui, aula2.hello.pas. Claro que eu posso criar um outro arquivo e salvar o meu outro código, ok? Todo programa em Pascal, ele começa com essa palavra chamada program. Eu não posso botar aqui, por exemplo, programs, porque não existe essa palavra programs dentro do Pascal. Existe apenas program. Depois do program tem o nome, que é o nome do meu programa. Isso eu posso modificar. Por exemplo, program aula 1 ou aula 2. Significa que o nome do programa que eu estou criando é aula 2. Depois tem um ponto e vírgula. Não pode tirar esse ponto e vírgula. Todo código que eu fizer dentro do Pascal tem que ficar dentro do begin. Então, eu não posso fazer um código aqui fora. Ó. Ele tem que ficar dentro do begin, entre o begin e o end, sempre aqui no meio. Certo? Toda palavra que está em laranja aqui no Pascalzinho significa que é uma palavra reservada da linguagem Pascal. O que seria uma palavra reservada da linguagem Pascal? Significa que essa palavra é do uso exclusivo para a programação. Então, eu não posso, por exemplo, chamar esse programa de program. Vai dar erro, porque a palavra program já pertence ao Pascal. Então, eu não posso usar. Posso usar aula 2. Tanto é que, quando eu digitei aula 2, ele viu que essa palavra não tem nada a ver com a linguagem. Então, ele me permite utilizar ela. Ok? Olha só, a primeira coisa que eu vou fazer, o exemplo mais simples possível. Vamos fazer o nosso primeiro programa. Entre o begin e o end eu posso colocar comandos. Que comandos que eu posso botar? Comandos que a linguagem Pascal possui. Por exemplo, white ln. Tem que usar maiúsculo ou minúsculo? Tanto faz. Por que tanto faz? Porque a linguagem Pascal é uma linguagem case insensitive. Atualmente, no caso, eu tenho dentro da programação dois tipos de linguagem, case sensitive e case insensitive. Linguagens case insensitive, no caso como o Pascal, são linguagens que não
diferenciam as maiúsculas das minúsculas. Então, A maiúsculo é a mesma coisa que A minúsculo. Agora, linguagens case sensitive diferenciam A maiúsculo de A minúsculo. Isso é uma coisa, isso é outra coisa. Então, como o Pascal é uma linguagem case insensitive, se eu escrever o ITLN assim, ou escrever assim, ou escrever assim, ele reconhece igual. Como é que eu sei que ele reconhece? Porque ficou laranja. Ó. Se eu botar um comando que não existe, ele vai ficar com a cor branca. Olha só. Tem lugares que eu não preciso botar um comando, eu posso botar qualquer coisa, como, por exemplo, o nome do programa. Veja que ele ficou branco. Mas entre o begin e o end apenas vão comandos. Certo? Então, tanto faz ser minúsculo ou maiúsculo. O que o ITLN é mesmo? Um comando. Na verdade, ele é um procedimento, é uma função. Usem muito essa palavra, função. Qual é a função que eu escrevi agora? A função o ITLN. Toda função geralmente tem um parêntese. Então, você abre e fecha o parêntese. Tá? Dentro da função ITLN, eu posso colocar alguma coisa, entre aspas. Ok? Certas coisas, pessoal, a gente não vai entrar no mérito nesse momento. Apenas vamos entender o seguinte, o ITLN é uma função. Entre aspas, eu posso informar qualquer coisa. Informar um texto. Por exemplo, o ITLN seja bem-vindo. Pronto. Acabei de escrever a função o ITLN. Abri o parêntese e fechei. Se eu abrir um parêntese aqui, ele tem que fechar no final. Se eu abrir aspas duplas aqui, ele tem que fechar no final. Por que está indo aspas duplas? Não é importante agora. É importante entender que sempre que eu usar o ITLN, nessas primeiras aulas, eu tenho que usar as aspas sempre. Tá? Só no caso aqui, perdão, é aspas simples. Tá? Não aspas duplas, aspas simples, ok? Outro detalhe, pessoal. Todo comando no Pascal, no final, tem que ir um ponto e vírgula. Ah, mas é muita coisa para decorar. Como é que eu vou decorar tudo isso? Você não precisa decorar. Conforme você vai executando, vai programando, você aos poucos vai entendendo essas dicas. É um pouquinho complicado agora, mas eu garanto para você que no final vai ser bastante simples. Tá? Então vamos repetir. Função ITLN. Abriu, fechou parênteses. Abriu, fechou aspas. Aí vem um texto qualquer. Por que tem esse ponto e vírgula? Porque todo comando, no final dele, toda função, no final dele vai um ponto e vírgula. Para dizer o seguinte para a minha IDE. Para dizer o seguinte para o meu Pascalzinho. O comando acabou ali. Tá? Pronto, quero testar. Clica nesse botão aqui. Quando eu clicar, olha só o que vai acontecer. Olha aí, apareceu seja bem-vindo, isso aqui é o meu programa. Só isso, a única coisa que ele deu foi o seja bem-vindo? Exatamente, mas a gente acabou de criar um primeiro programa, onde ele mostra pra gente seja bem-vindo. Aí eu posso dar um Enter aqui, ó, dou um Enter, e aí ele volta pro meu Pascalzinho. Então isso é um comando, certo, pessoal? Eu posso embaixo, ó, digitar de novo. ITLN, aspas simples, aí vem um texto. Por exemplo, vamos digitar aqui RL System, sabedoria está em aprender. Aí vou lá, executo, seja bem-vindo. RL System, a sabedora, tá, ficou errado ali, só depois eu atualizo, está em aprender. Aí dá um Enter. E a gente está desenvolvendo o nosso programa. Bem simples. Vou de novo. O ITLN. Ó, sempre entre aspas, tá? Você coloca qualquer coisa. Você coloca o que você quiser aqui dentro, mas sempre entre aspas.
estou desenvolvendo meu programa. Somente usando esse comando. Só tem o whiteln de comando? Não, tem outros comandos. Mas nessa videoaula a gente está vendo a parte bem básica da coisa. Aí vamos lá. Novamente. Então estou desenvolvendo aqui como é que vai ficar o sistema. O programa, o nosso programa que a gente está criando, ele vai abrir no DOS. Vocês viram ali que ele abriu na tela do DOS. Tá? Então, olhem que interessante. E aí eu vou fazendo conforme eu achar melhor. Vou lá, executo. Tá ali. Seja bem-vindo a RL System, a sabedoria está em aprender. Aí, continuo. Só usando o whiteln. Eu sugiro que vocês não dêem Ctrl+C. Eu sugiro que vocês vão fazendo linha por linha para ficar mais fácil vocês aprenderem. Tá? Aí, login, senha. Olha que bacana. Aí vai criando. Claro que ainda não está funcionando. Deu para dar um login, colocar uma senha, porque não é o nosso caso agora. Mas eu acabei de criar um programa bem simples. Ele aparece um texto. Beleza, dou um Enter e volta para lá. É isso aí. É isso que eu preciso entender no primeiro momento. O whiteln faz o quê? Escreve texto na tela do nosso programa. Ou seja, faz o nosso programa mostrar textos. Certo? É isso que ele faz no momento. O nosso programa que a gente desenvolveu. Pessoal, uma dica muito importante. Esse botão aqui executa o que a gente fez. Tá? Mas antes de clicar aqui, sempre cliquem nesse disquete aqui para salvar. Sempre. Por quê? Porque às vezes você pode executar e às vezes ele trava. E aí você vai perder todo o que você digitou. Então antes de clicar aqui, clica aqui. Uma dica que eu vou dar para vocês que vocês vão usar o resto da vida enquanto serem programador. Toda hora que vocês digitarem um comando, aperta o Ctrl S. Por que apertar o Ctrl S? Porque o Ctrl S salva. Então você não precisa ficar clicando nesse disquete. Dá um Ctrl S. Por exemplo, escreveu lá whiteln, aí digitou ali, sair. Parou de digitar? Ctrl S. Pronto. Eu acabei de dar um Ctrl S aqui. Aí você continua, vai lá e faz outra coisa. Foi lá, digitou o programa, logar, seja bem-vindo a RL System. Acabou? Ctrl S. E vai sempre dando Ctrl S para ele ficar salvando o arquivo. Aí você não precisa clicar aqui. Deu Ctrl S? Pode clicar aqui e executar. Ó. Tá ali. Tá ali o programa que a gente está desenvolvendo. Certo, pessoal? Uma outra coisa, fechei meu programa, tá? Fechei. O que acontece? Aí eu abro meu programa de novo. Cadê o meu código daqui? Ele não vai estar aberto. O nosso código, lembram que quando a gente clicou em arquivo novo, a gente salvou no início da aula. Quem tiver dúvida, volta no início da aula. A gente salvou aqui dentro, ó. Aula 2 hello.pass, lembram? Então tá aqui dentro todo o código que a gente fez. Por isso que eu disse sempre dar Ctrl S para ir salvando. Se eu quero voltar naquele código que eu tinha, olha o que eu faço. Abri o Pascalzinho de novo. Aí eu clico em arquivo abrir. Ó, arquivo abrir. Arquivo abrir, tá aqui, ó, aula 2 hello.pass, lá na nossa pastinha código fonte. Aí eu clico nele, escolho abrir, e aí ele vai carregar pra gente todo aquele código, tá? Só que, se eu fizer mais alguma alteração, tá? Aí eu não dei Ctrl S e nem cliquei aqui. Ou é Ctrl S ou clico aqui. Daí eu fechei. Olha que eu digitei pela última vez, RL System. Aí ele pergunta, quer salvar? Eu disse que não, por algum motivo. Ou o Pascalzinho travou. Daí não vai perguntar se eu quero salvar, porque travou.
Aí eu vou abrir lá, ó, arquivo abrir. Não tá ali o URL System, eu perdi. Por isso que é sempre bom. Colocou um código novo? Dá Ctrl S. Colocou? Ctrl S. Depois vai lá e executa. Certo, pessoal? Então, nessa videoaula a gente aprendeu o comando mais básico do Pascal, que é o comando write-ln. O que é o write-ln? É escreva. O write significa escrever. Para quem não conhece bem o idioma inglês, não tem problema, tá? Aos poucos vocês vão decorando essas palavras, esses comandos, então não é necessário não saber o idioma inglês. Claro que isso é uma ótima ideia que você venha depois, futuramente, estar estudando inglês, que vai ser bastante importante, mas não é um requisito obrigatório agora para você que está começando, tá? Outra coisa, por isso que eu criei essa pastinha código-fonte. O que é o nosso código-fonte? É o nosso arquivo que contém o nosso código. Código-fonte é isso. É um arquivo que a gente fez e lá nele tem todo o nosso código. Por isso que eu estou salvando o nosso código-fonte aqui dentro dessa pasta, nesse arquivinho, que é o arquivo.pas. Todo arquivo do Pascal, todo arquivo fonte, todo arquivo código-fonte do Pascal tem que ficar como .pas. E é esse arquivo que a gente está editando aqui. Ok, pessoal? Então essa foi mais uma videoaula do nosso curso de Lógica de Programação. Sugiro depois que vocês deem uma olhadinha na internet sobre case sensitive e case insensitive nas linguagens de programações. Como eu disse antes, o Pascal é case insensitive. Tanto faz minúsculo ou maiúsculo na hora de digitar os nomes dos comandos. Um grande abraço e até a próxima videoaula.